Olá para você de casa, começa agora o programa Ponto de Vista e hoje vamos falar sobre arborização e espaços verdes, discutir essa questão na nossa cidade. Para falar de um tema tão relevante e ao mesmo tempo polêmico, a gente recebe aqui o vereador Paulo Henrique Andrade e também o nosso convidado, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente da 34ª Subseção da OAB de Tupã, o Dr. Carlos Henrique Ruiz. Vou falar um pouco aqui também do currículo dele. O Dr. Carlos Henrique é advogado, é pós-graduado em Direito Tributário, contador, pós-graduado em Perícias Contábeis, possui também MBA em Gestão Pública com ênfase em cidades inteligentes. E agora também, além da Comissão do Meio Ambiente da 34ª Subseção da OAB de Tupã, ele também é apresentador do programa OAB no rádio e autor da coluna Justiça e Cidadania do site Tupanense Notícias. Faltou nada não, né? Currículo aqui, né? Extenso, hein? Mas, ó, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e, como eu disse, é um tema relevante, ao mesmo tempo polêmico também. Arborização, espaços verdes. Aí eu já começo falando aquela pergunta, acho que muita gente de casa aí que está assistindo deve estar se perguntando, né? Ou quem nunca participou de uma discussão informalmente sobre esse tema. Tupã é ou não uma cidade arborizada? Quem vai começar aí? Na verdade, eu não acho que seja polêmico, porque isso é a realidade. Polêmico é quando você tem dúvidas, né? É meio que subjetivo. E isso, para mim, não é subjetivo. Nossa cidade realmente precisa muito ser arborizada. É uma cidade quente, uma cidade que você hoje vê bairros novos sem o seu menor cuidado e o acompanhamento até mesmo pelo poder público e pelo legislativo para ver se realmente aquelas leis que nós temos hoje nas nossas cidades estão sendo executadas, porque você vê muito loteamento saindo e vê muito pouco arborização nesses locais, né? Então, assim, se sair daqui do miolo, aqui do centro, você indo para os bairros, você vai ver que realmente a cidade é uma cidade que pode melhorar e muito nessa parte de arborização, na minha opinião, é claro. Doutor? Tiago, muito obrigado pela recepção, obrigado Paulo Henrique pelo convite. A minha luta é constante, né? A gente, da Comissão de Meio Ambiente, a gente está numa briga constante sobre isso, porque Tupã possui uma arborização, mas ela não acompanha o dia a dia, né? Então, o que está acontecendo? Nós temos uma legislação para ser fiscalizada, mas não está sendo fiscalizado. E quando, vamos colocar um exemplo simples, quando foi instituído a lei que determinava o uso do capacete e era punida com pena de multa, né, de pontos na carteira. Pontos na carteira, o que acontece? Todo mundo foi se acostumando e foi usando o capacete. E sabe que se deixar de usar o capacete, vai ser punido. O que acontece na arborização é parecido, só que não existe o fiscal, não existe a pena para quem está cortando as árvores, para quem está retirando essas árvores de frente à sua residência, para quem não tem o mínimo cuidado com isso. E aí o que acontece? Você começa a criar uma falência nesse sentido. E volto a falar, em janeiro, dia 31 de janeiro de 2019, nós tivemos o dia mais quente do país, foi registrado em Tupã, com 39 graus. Então, o que é isso? Isso é muito espaço asfáltico, muito espaço de cimento e pouca grama, pouca árvore, e isso daí traz esse aquecimento. Então, no seu entender, Tupã não atende esse critério assim, de uma cidade arborizada. Não atende. E pela sua fala, me corrija se eu tenha feito a interpretação equivocada. Quando você fala que ela não acompanhou a evolução, o que tem hoje de arborização seria que foi feito no passado. Isso que é o que a gente está falando, né, Paulo? Aqui na região central. E aí a cidade cresceu, expandiu e isso não... E ficou para trás. E isso é um fato. Você vai no Jamil do Alibe, no João Paulo II, Reserva Tupã, alguns outros empreendimentos da nossa cidade, até mesmo o Parque Universitário, você não vê arborização nenhuma. É bonito aquelas palmeiras do Parque Universitário, eu já não acho tão bonito, mas tem gente que gosta. Mas você vê aquilo, não faz uma sombra, não ajuda o meio ambiente, o próprio ecossistema dos pássaros para poder utilizar daquilo como
frutífero. Você vê aqui em Tupã, só tem uma espécie de árvores. A grande maioria é aquela espécie que todo mundo vai lá e molda ela, fica bonitinho. Mas aquilo ali, se você for ver bem, ela não é frutífera, ela não traz nenhum benefício de fato para o meio ambiente, para a natureza. Então, assim, realmente tem que ter parar, analisar como está sendo feito isso, entender o que a gente acertou, o que a gente errou, e realmente colocar algo em prática, como o próprio Carlos fala, e com propriedade, que a gente tem que ter sim uma cobrança, tem que ter sim um fiscal para olhar. Que para cortar árvore é muito fácil hoje na nossa cidade. Eu falo porque é fácil, você vai lá e corta uma árvore, acabou. Eu vou plantar mais eu vou plantar mais 20. É até a discussão que eu tive com o secretário uma vez. A gente tem um TAC, um termo de ajuste de conduta, que nós temos que plantar 100 mil árvores. Falei, filho, plantar árvore é igual fazer filho. Fazer é fácil. O duro é manter. O duro é você acompanhar a evolução dele, porque plantar árvore você vai e planta centenas. A gente fica com 6 meses com chuva e 6 meses não tem chuva. E nesses outros 6 meses, qual é o acompanhamento que está sendo feito com essas árvores? Nenhum. Então realmente a gente tem que parar, analisar, olhar, ver quem realmente está estudando o assunto, como a pessoa da Comissão do Meio Ambiente da OAB, Carlos Ruiz tem muito conhecimento disso, e vamos sentar e ir para dentro de casa, dentro da Câmara Municipal e ver o que a gente pode fazer para poder dar o respaldo para que as coisas aconteçam. Doutora, Tupã também tem umas questões assim relacionadas a esse tema que merece uma atenção. Por exemplo, a gente pega algumas ruas assim que as árvores foram plantadas tudo debaixo da fiação. A gente também tem a Avenida Domingos da Costa Lopes, aquela que dá acesso ali à Unesp. A gente tem no canteiro central, a gente tem a fiação, tem os postes. E as árvores foram plantadas, várias espécies, assim, uma diversidade de espécies, tudo debaixo tudo nesse canteiro, debaixo da fiação que passa ali no canteiro central, né? Isso aí é um sinal da falta de um planejamento, de um plano no passado, assim? Na verdade, isso é normal de uma cidade não planejada, né? Tupã não foi planejado, ela foi crescendo e, como você disse, árvores plantadas lá atrás não foram substituídas. Mas acontece que é isso, nunca é tarde para se correr atrás. E a lei de arborização que foi criada em 2013, cujo presidente da Câmara era o Ribeirão, assinada por ele, a lei, que não está sendo cumprida, ela previa justamente isso. Você reformular esses espaços. Então, o que acontece? Então nós temos várias árvores plantadas do lado da fiação e poucas do outro lado. Se em 2013 você já começasse a fazer o planejamento de plantio dessas árvores do lado contrário, hoje, passados 6 anos, essas árvores já estariam grandes o suficiente para você poder retirar do lado da fiação e plantar adequadas do lado da fiação. Então, é um trabalho que ele tem que ser planejado para que se faça e em grupos de bairro. Não pode se fazer tudo ao mesmo tempo. Porque se você arrancar todas as árvores da fiação para depois plantar outra, aí nós estamos no caos. Então, o que você tem que planejar? Então, nesse raio aqui desse bairro, nós vamos estudar, tem tantas de fiação. Existem árvores de porte pequeno que podem e cabem para ser plantadas do lado da fiação. Mas nós precisamos nos preocupar com o outro lado primeiro. Então, o que eu falo da demora é isso. Nós estamos já em 2019, há 6 anos foi criada essa legislação e não foi feito nada. Nós temos uma cultura municipal que deve ser tratada e cuidada com carinho, entendeu? Essa cultura, ela não traz um cuidado para o meio ambiente. Isso é cultural. Isso daí não vem de hoje. Isso aí vem de gestões passadas e até hoje. Hoje você pega uma Secretaria do Meio Ambiente que gasta quase 4,5 milhões, tá? 4,67% da arrecadação e não tem um plano de preservação, não tem um fiscal do meio ambiente. Então, sabe, a gente não discute para onde vai o dinheiro, está lícito ou não está lícito, mas, se é agricultura e meio ambiente, alguma coisa está errada, esse valor está sendo gasto só na agricultura. E volto a falar, eu já falei aqui uma vez, volto a falar para você.
para mim, Carlos Henrique, agricultura e meio ambiente dentro da mesma secretaria é açougue dentro de pet shop. Não funciona. As coisas têm que ser separadas. Você falou da questão cultural. Vamos fazer um exercício aqui. Pense na rua da sua casa, na sua infância. Eu fazendo esse exercício aqui, eu vejo a rua da minha casa na infância, era cheio de monte de árvore de coquinho, um monte de árvore de coquinho, isso, o coquinho. Exatamente. Que dá, Fazia guerrinha. E aí, agora, eu faço a visita dessa mesma rua onde eu cresci e vou lá hoje. Não tem, acho que, uma árvore da época da minha infância. Você consegue achar uma árvore de coquinho. Você não acha que a população também mudou em relação? Porque antes a gente via que a árvore, parecia que as pessoas tinham mais consciência. Pô, a árvore vai fazer a sombra na minha casa, a sombra para parar o carro. Mas eu não sei, a dinâmica da vida mudou, a impressão que dá assim, como a mulher passou a trabalhar fora, todo mundo, o homem e tal. Nessa correria, a impressão que dá é que a árvore em frente da sua casa acaba se tornando um incômodo, porque cai a folha, você tem que varrer e tal. Você acha que essa questão cultural também não influencia? Influencia, mas o cidadão ele age da forma com que a lei determina, com o rigor da lei. Então, se lá atrás já tivesse, volto a falar, olha, quer substituir, não quer isso daqui, quer colocar uma de porte menor? Beleza, você vai plantar uma ao lado, vai esperar ela crescer e depois você pode tirar a outra. Você dá essas opções, mas o que nós criamos foi muita liberdade. Entendeu? E isso eu falo, e eu estou preocupado com isso, não só no âmbito, lógico, que o que me traz aqui é a parte só do meio ambiente, mas me causa espanto essa geração que nós estamos criando, que não se preocupa com o meio ambiente, que é onde você vê praças como aquela em frente ao estádio, parque universitário, em reuniões de final de semana, mesmo com a lixeira ali, você passa depois, parece que teve um show de rock lá, um show de, sabe, de tanto sujeira que tem. Então nós precisamos fazer uma reeducação, tá? Seja ambiental ou mesmo de comportamento dessa juventude e dos cidadãos para falar, olha, peraí, tem poder de polícia aqui, a administração pública tem poder de polícia. Aqui não é a casa da mãe Joana. Vamos colocar uma lei nova em andamento. Olha, quem jogar o lixo na rua vai ser, e pego vai ser punido. Vai parar com isso, porque hoje o cara o jovem pega, ou não é jovem, qualquer um que não tem uma educação, né, dessa forma, ele compra. É muito fácil hoje. O produto descartável ele está saltando, né? Então você vai no 1,99, você compra um negócio lá, ela põe, cada coisa que você comprou põe numa sacolinha. Às vezes o cara vai usar o negócio lá, ele tem o capricho de tirar, joga no chão a sacolinha, joga tudo e segue. Ou se você tem um fiscal ali que você vai falar, ó, não, pera. Ó, tá multando. Você vai começar a coibir esse tipo. Então eu falo que a liberdade, o direito de alguém vai até começa o do outro. E justamente é isso que a gente tem que deixar ciente ao cidadão. Olha, o seu direito ele vai até onde começa o direito público. E aí nós temos que cobrar. Porque senão você tem isso aí. Acabaram de inaugurar um monumento já foi quebrado. Por quê? Porque não acontece nada. Entendeu? Apesar de sabermos que crime é o patrimônio público, deve ser respondido e tal, mas você está criando essa geração e o cidadão tupanense com muita liberdade para fazer o que quer. Que é o que o Paulo Henrique falou. O cara tem uma árvore lá na casa dele, ele vai lá e fala, você quer saber de uma coisa? Pum, passa o facão, mete a calçada por cima. Não tem um fiscal. Quem vai saber que tinha uma árvore ali? Aí você vai tirar uma foto e tal. Não, mas a árvore estava doente e não acontece nada. Eu acho que uma coisa que eu já falei isso na tribuna, em Marília, nós temos 2 casas lá, eu e meu irmão, uma para cada, e, não tinha árvore. Recebi uma notificação. Você tem que plantar uma árvore, senão você vai tomar uma multa. Rapaz, eu não fiquei esperando para ver se ia dar multa, não, hein? Você vai lá e planta. Agora, aqui em Tupã, tem esse lado de educação, mas também tem que ter o lado, aquilo que o Carlos fala. Então, seria um enfrentamento no sentido da conscientização, de repente, né, Paula, no trabalho nas escolas. Sim. E essa questão da fiscalização, né? Mas é simples. Eu moro numa casa de aluguel. Na casa que eu moro de aluguel não tem árvore. Fui falar com a dona da casa, falei, queria plantar árvore aqui. Mas vou ter um gasto, vou ter que quebrar a calçada, arrumar a calçada, pegar a árvore, plantar.
Falei, como que eu faço? Não quero que plantar árvore, não. E aí? A casa não é minha, moro de aluguel, como que eu faço? Então, assim, tem que ter a fiscalização, tem que ter realmente, de fato, alguma coisa. Não é plantar qualquer árvore, é para isso que eu acho que tem que ter a lei, para isso que tem que ter a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, se vamos separar. Existem as regras. Existem as regras, aonde você pode plantar, quais você não pode plantar. O plano de arborização, ele prevê tudo isso, Ele a distância, né? Exatamente. Então, assim, principalmente uma coisa que eu não entendo, eu venho de uma cidade de Cianorte, até falo muito para o Eduardo isso, que também faz parte da comissão, e do grupo do pessoal que gosta de árvore. Lá em Cianorte não tem esse problema de fio, não. Os caras plantam árvore onde tem fio, só que eles vão fazendo as podas de uma certa maneira para que o fio não atrapalhe a árvore, não atrapalhe o fio. Que é outro erro, me permite te interromper, Paulo, mas é outro erro também por falta de fiscalização. Por quê? Porque existe no próprio plano diretor, tá, o formato que deve, como que deve agir as podas de árvores, que é outro problema. Tá? Então, não é você tem que cadastrar. Você tem que cadastrar todas as pessoas que fazem poda de árvore. Você tem que dar um curso para essas pessoas. Ele tem que ter uma capacitação para como fazer a poda. Para saber, né? Por quê? Porque eu falo, olha, aqui em frente, embaixo do fio, é dessa forma que tem que ser podada. Entendeu? E aí você começa a ver que o erro, ele é contagioso. Ele vem vários setores da sociedade cometendo erros. Vem desde a administração, vem da falta de fiscalização, vem do cidadão, vem do profissional que faz a poda da árvore e contaminou. E quem tem o dever de fiscalizar tudo isso é o poder público. Realmente, como eu falei, o assunto é relevante, é polêmico sim, porque... Não, polêmico no sentido, porque um assunto que a sociedade, que a sociedade, não discordando de você, que a sociedade... muitas vezes não quer discutir, né? Porque você quer a árvore na casa do vizinho. Isso, na sua você não quer. A sombra do vizinho é melhor que a nossa, né? E por isso a gente tem que pontuar mesmo, porque a gente está vendo a diferença, nós que nascemos aqui em Tupã, né? A gente está vendo a diferença do antes e do depois, como é que está caminhando a cidade e essa questão que o Dr. Carlos falou, muito importante, da conscientização cultural. É triste ver uma praça no domingo pela manhã, depois do sábado à noite, domingo pela manhã, como que ainda um agravante, quando quebram garrafa de cerveja, jogam na areia ali, sabendo que crianças vão brincar ali. Exatamente. Então, assim, é uma série de questões que a gente precisa evoluir. Não somente na fiscalização, mas principalmente na educação. E a gente vai continuar esse bate-papo, porque, como eu disse, é um assunto relevante, e a gente tem duas pessoas aqui, o Paulo Henrique pela Câmara Municipal, que tem cobrado, né, tem feito o trabalho ali de cobrar do Executivo, e o Dr. Carlos pela Comissão do Meio Ambiente da 34ª Subseção da OAB, também está fazendo um trabalho também de levantamento para colocar o dedinho na ferida aí e falar, gente, vamos dar uma olhada nesse tema aí, arborização e espaços verdes. Então não sai daí, o programa está quente, a gente volta já com esse assunto.